Enorme estar com vocês aqui. Meu nome é João Pedro Paes, eu sou lá da Igreja da Cidade. Hoje atuo como líder da técnica, sou obreiro em tempo integral, trabalho com os meninos, a equipe, toda a igreja. Tem sido uma bênção poder trabalhar com isso. Técnica dá muito trabalho, a gente sabe, mas é sempre muito bom, é sempre muito legal, muito recompensador. Então vamos só orar para a gente começar, porque né, a gente não consegue fazer nada de bom se não for debaixo de oração. Então, Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por todo mundo que está aqui. Obrigado por todo mundo que está nos acompanhando pela internet, Pai. Que esse seja um tempo, Pai, que além de conceitos, Pai, técnicos e técnicas e tudo mais, a gente possa absorver a Tua palavra e o que o Senhor tem para nos dizer essa noite, Deus. Abre os nossos corações, que a gente esteja atento e sensível a Ti, Pai. E toda distração, Pai, que todo barulho seja silenciado e a gente tem apenas um só foco aqui. Você, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro versículo que eu queria ler com vocês é Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a mensagem. Esse versículo, ele resume bem qual que é a nossa missão dentro da técnica. Se a fé vem pelo ouvir, a gente tem o dever e a missão de transmitir a mensagem para o máximo de número de pessoas possíveis na maior distância possível. Talvez uma pessoa pregando numa praça consiga lá falar para 5, 10 pessoas ao mesmo tempo. Mas um pastor num palco pode falar até para milhares, com coisas como essa que a gente tem aqui, com microfones, uma transmissão online para pessoas que não estão perto acompanhar, luzes para que os outros possam ver de longe. Todas essas coisas, elas contribuem para que as pessoas escutem a palavra de Deus. E essa é a nossa missão. Então, a nossa missão é produzir fé no coração dos outros, fazendo eles ouvirem a palavra de Deus. Então, não é simplesmente ligar uma luzinha, não é simplesmente colocar uma música legal para tocar, ouvir um bom cantor ali, um músico bom. A gente tem que estar transmitindo sempre a palavra de Deus. Tanto é que as coisas foram crescendo e foram ganhando mais forma. Por exemplo, a maioria das igrejas hoje tem é, projeção com a letra da música no louvor. Por quê? Porque as pessoas precisam saber o que elas estão cantando. Não basta só cantar, tem que ouvir a mensagem, tem que deixar a mensagem acontecer. E essa é a nossa missão sempre. Esse tem que ser o nosso foco. Transmitir a palavra de Deus mais longe. A gente aumenta o alcance do nosso pastor. Porque muitas vezes você tem um culto, talvez ali, sei lá, com 100, 200 pessoas. A gente tem um impacto muito grande em como essas pessoas vão receber. É uma grande responsabilidade. Às vezes, se eu fizer um som que esteja incomodando as pessoas, desregulado, alguma coisa não está afinada, eu posso atrapalhar, incomodar e entrar no caminho entre a palavra de Deus e o coração das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito sábio o tempo todo para que a gente não caia nesse tipo de erro, que é muito comum. Eu costumo brincar que não existe som alto, existe som ruim. Porque às vezes, mesmo se o som estiver um pouquinho mais alto ali, para fora de algumas pessoas, ele não fica desagradável. Fica desagradável quando é ruim. E mesmo baixo, som ruim é sempre ruim. Então, eu batizei esse treinamento com um pequeno trocadilho. Coloquei som do alto. Porque muita gente sabe fazer som alto. Você sabe fazer um som do alto? Que às vezes não é suficiente fazer um bom som. A gente também tem que estar sempre buscando a nossa missão principal. A gente tem que estar sempre atrás de estar conectado com Deus, estar conectado com o que Ele está fazendo, estar conectado com a mensagem que Ele quer passar para as pessoas. Porque, como eu falei, às vezes, o pastor ele pode pregar em cima do palco, mas se você não cuidar de tudo que está ao alcance das suas mãos, cuidar do som, cuidar de uma boa transmissão, fazer uma transmissão online, como a gente está aqui com muito esforço, às vezes muito custo, não consegue acontecer. Atrapalha tudo, infelizmente. Então a gente tem mais que tudo, essa responsabilidade. Mas servir na técnica, eu pelo menos eu gosto muito, eu acho maravilhoso. A gente trabalha bastante, a gente se esforça, é um passa-cabo aqui, passa-cabo lá, puxa pra cá, joga aqui, joga lá, mas no final é sempre muito satisfatório ver funcionar. Sempre muito legal montar um cenário diferente, ver ele ficar bonito, ver o número das pessoas sendo alcançadas, no final do culto alguém levantando a mão, e tudo aquilo faz toda a diferença. E tudo aquilo, de repente, fica prazeroso pra gente. Mas
por mais que seja muito prazeroso, por mais que seja muito legal, é cheio de desafios. Servir na técnica não é fácil, por causa que a gente, como eu falei, muitas vezes está trabalhando com conceitos muito complexos, tem que saber muita coisa, tem que aprender, tem que dar esse tempo de aprender, tem que insistir até ficar bom, e às vezes não tá legal, e a gente vai trabalhando, também tem que lidar, tem que cuidar dos voluntários da própria técnica, a sua equipe ali, você tem que lidar com eles. É um desafio. E muitas vezes quem trabalha em técnica não é bom com pessoas. Então a gente bota um monte de gente que não é bom de pessoas numa sala e torce para sair o culto junto, que às vezes é muito complicado. Também é uma área que interfere em todas as outras áreas da igreja ao mesmo tempo. Então você tá ali de contato com a galera do louvor, com a galera da recepção, com a galera ali da ordem, da organização da celebração. Então tudo isso você tem que ir manejando sempre o tempo todo. E pode ser muito difícil, pode ficar muita coisa. Mas eu tenho aprendido que o maior problema dos ministérios técnicos é quando eles se tornam muito técnicos e deixam de ser ministério. A nossa maior missão, ela é ministerial. Nossa maior missão é alcançar as pessoas, abençoar as pessoas. A nossa maior missão não é fazer um som funcionar, não é ligar uma luz. A gente está aqui, a gente está na igreja para servir as pessoas do melhor jeito possível, servir a Jesus, servir a nossa igreja, servir o nosso pastor. Então, a nossa missão, ela não é técnica. A gente realiza a nossa missão por meio da técnica. Então é muito diferente, isso tem que mudar a nossa cabeça. Não pode ser só a técnica pela técnica, não pode ser só o som bom pelo som bom, não pode ser uma luz bonita, um move legal, uma celebração que enche os olhos, que você entra dentro do tempo e fala, uau, que da hora. Se o ministério de Jesus não está acontecendo, se pessoas não estão sendo impactadas, se vidas não estão sendo transformadas, esse tem que ser o nosso foco o tempo todo. Porque eu vou falar a verdade para você, problemas eles acontecem, acontecem muito. Às vezes o músico vem com o instrumento desafinado, ou ele não é tão bom. Às vezes alguém vai entrar lá e pisar no seu calo, começar a te encher de um monte de problema que às vezes nem eram coisas que você tinha responsabilidade de resolver. Às vezes você não vai ter um dia bom, você vai estar tendo problema em casa e você tem que estar na escala e você vai lá servir. E sabe, nesses momentos é quando a gente mais tem que se lembrar. A gente não tá lá para fazer um show bonito. A gente está lá para fazer a obra de Jesus. Por meio, muitas vezes, de um som agradável, que alcança as pessoas, que vai deixar todo mundo ouvir a música ser tocado, por deixar todo mundo ouvir a voz do pastor, por transmitir o que está acontecendo num lugar só, para qualquer lugar no Brasil e no mundo. Então, esse é o foco. Esse tem que ser sempre o nosso foco. Não é só ser técnica, é ser ministério. O ministério que nós temos, acima de tudo, é o ministério de Jesus, é o ministério da bacia e da toalha, que é o de servir os outros. Então a gente serve, a gente serve, a gente serve, a gente serve sem parar. Em Colossenses 3, versículo 1 e 2 está escrito assim: Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, onde é que tem estado seu pensamento? Inclusive quando você está servindo. Será que eles têm estado nas coisas do alto? Ou será que ele tem estado nas coisas terrenas? Então a gente tem dois jeitos aqui de servir. A gente tem o jeito de servir terreno, só pensando no aqui e agora, pensando no que eu estou fazendo, pensando só no na minha função, na minha responsabilidade. E a gente tem também a maneira de fazer do alto. Pensando em todas essas coisas, pensando em servir todos o tempo todo, de qualquer maneira que eu conseguir, pensando que o meu objetivo ali não é simplesmente terminar o culto e dizer, nossa, o som hoje foi bom. Meu objetivo no final, ele tem que ser ver vidas transformadas, o tempo todo, da maneira que der. E se eu vou fazer isso, mesmo eu tendo uma responsabilidade técnica, se eu vou fazer isso, fazendo meu trabalho ali, deixando um culto legal, bem regulado, agradável, ou se de repente naquele dia, o que eu precisava mesmo fazer para transformar a vida de uma pessoa era dar um sorriso para uma pessoa que estava entrando pela igreja e passou ali na minha frente. E muitas vezes a gente não faz, a gente se esquece, porque a gente deixa a nossa cabeça nas coisas terrenas e se esquece que a nossa missão é uma missão do alto. A nossa missão é
ser transformadores de realidades. A gente não pode esquecer jamais, jamais, jamais disso. Que é muito mais importante. E o difícil é isso. É muita mais responsabilidade. É muito mais fácil fazer um bom som do que cooperar para a obra de Jesus. É muito mais fácil fazer uma transmissão legal, botar a letra no telão, não errar, passar ali certinho, do que transformar uma vida. Então a gente acaba indo para esse caminho. A gente fala, não, a minha parte eu fiz. A minha responsabilidade eu tava. Eu não faltei na minha escala. Mas Deus não simplesmente chamou para cumprir uma escala. Ele chamou para transformar vidas, para ser pescador de homens. E se você vai fazer isso cumprindo uma escala, que bênção que seja, vamos fazer, porque também é importante. Também é importante ter responsabilidade. Mas, acima de qualquer coisa, nunca, nunca, nunca se esqueça. Os ministérios técnicos, eles não são tão técnicos quanto são ministérios. São ministérios. Sorria, impacte as pessoas, trabalhe com um senso de dever. Você não está ali para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E por que isso é tão difícil? Por que que falar assim parece tão fácil, mas na prática, no dia a dia, a gente sente tanta vontade de só fazer o nosso ali e ir para casa o mais rápido possível e pronto. Colossenses 3, 6, 7 está escrito assim: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Infelizmente, a gente tem o hábito de fazer as coisas do jeito da velha vida, porque, como eu falei, é um hábito. A gente faz as coisas como a gente sempre fez. Muitas vezes o voluntário de técnica, no geral, ele trabalha também com isso. Também é uma coisa que ele faz ali na profissão, fora da igreja. Às vezes é uma coisa que ele faz há muito tempo. Você vai encontrar algumas igrejas que o cara do som ou o menino do slide está lá há anos fazendo aquilo. E a gente sempre tem esse hábito de fazer as coisas do jeito antigo. Mas a gente tem que fazer as coisas do jeito novo, do jeito de Jesus, que é sempre renovado. Não existe nada de velho. Então é muito fácil a gente confundir a velha vida com a nova vida. E nesse momento que a gente começa a misturar as coisas que a gente perde na nossa cabeça das coisas do alto, que a gente começa a pensar de novo só no que está na minha frente, só no que eu estou fazendo ali, eu empurro um fader, eu aperto um botão e pronto. Esse é o meu trabalho. Não é. Então tome muito, 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 muito cuidado. Porque afinal as coisas, como eu falei, as coisas que são do alto, elas são muito mais importantes, elas são muito mais impactantes. São elas que vão transformar as vidas. São elas que vão fazer as mãos se levantarem, os corações se entregarem, se quebrantarem diante de Jesus no final. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Afinal, se a fé vem pelo ouvir, nossa missão é fazer as pessoas ouvirem. Mas não é só por ouvir. Pense no seu propósito. Não é simplesmente isso, fazer pelo fazer. Fazer pelo fazer, todo mundo faz. Mas a gente não é o povo de fazer de qualquer jeito, nem de fazer qualquer coisa. Nós somos o povo de Deus, nós fazemos a missão que Deus nos deu. Por isso que, inclusive, a Bíblia ela é sempre atual e viva. Porque naquela época não tinha nada disso. Naquela época, a luz mais moderna que eu tinha era um fósforo dentro de um lampião ali. Nem lampião na época, tinha aquelas lamparinas a óleo. A caixa de som mais forte de todas era uma garganta, muito bem motivada. Não tinha como ter projeção, música era totalmente diferente, era outra história. Mas o Ministério de Jesus começou naquele tempo. E ele continua até hoje. Então, de maneiras diferentes, se adaptando a cada realidade, mas nunca perdendo o foco, que é transformar pessoas, fazer discípulos, é transformar pessoas normais em extraordinários discípulos de Jesus. Então, vamos prestar muita atenção. Você não está lá para empurrar um fader, você não está lá para apertar um botão, para clicar a setinha da seta da música, para simplesmente setar uma câmera, fechar um enquadramento, tocar um instrumento e ir para casa. Não é isso. Você está lá para transformar realidades, para alcançar pessoas. Esse é o ponto principal. Eu vou falar de várias outras coisas, mas isso aqui é o que você precisa guardar no seu coração para conseguir avançar, para conseguir quebrar, para conseguir continuar e fazer um ministério técnico que funcione. Foco em Jesus, foco na missão que Jesus te deu. Alcance pessoas, toque corações, sorria, preste atenção nas pessoas à sua volta, sirva o tempo todo. E dessa forma você vai fazer uma técnica transformadora de verdade.
Então, agora que a gente falou disso, eu queria passar 7 conselhos práticos para ajudar você nessa jornada que vai ser transformar vidas, transformar pessoas e realidades por meio da técnica. Primeira, não fique parado. Celebrações, elas são sempre dinâmicas. Um culto, ele não é a mesma coisa até o final. Ele muda. Então você pode mudar junto com ele. Às vezes uma música ela é mais agitada. Aí eu vou mexer a minha luz ali de acordo, mais rapidinho, mais legal. Às vezes é uma música mais atmosférica, de adoração, contemplação. Aí eu deixo o ambiente às vezes um pouquinho mais escurinho para deixar as pessoas mais à vontade para elas orarem em paz. Às vezes eu tô tocando uma música que tem uma pegada um pouquinho mais acústica. E daí o violão nessa música é muito importante. Sem o violão, a música perde muito, fica sem graça, não sei o quê. Aí no começo da música eu vou lá empurrar o som do violão um pouquinho. Às vezes eu tenho aquela música agitada, bem da hora, e no meio da música tem um solo de guitarra. Aí no solo eu dou um gás na guitarra. Então não é sobre você setar tudo ali no culto e nunca mais voltar e mexer. É sobre estar constantemente acompanhando o que está acontecendo. Porque muitas coisas acontecem numa celebração. São diferentes pessoas falando, são diferentes músicas tocando, são diferentes emoções, histórias sendo contadas. E a gente faz parte dessa contação de história, a gente faz parte desse momento. Então eu tenho que pensar, como é que eu vou acompanhar o que está acontecendo? Afinal, se a minha missão é transmitir o que está acontecendo naquele palco para o maior número de pessoas possíveis, seja uma pessoa assistindo online, ou seja uma pessoa que está ali no final do auditório, como eu vou fazer isso? Como eu vou contribuir para a mensagem que o pastor está tocando, tá falando, né? Tem muitas maneiras, mas eu tenho que ter muita noção também, tem que ser muito sábio nesse momento, pensar o que que combina, o que que não combina, o que que funciona, tenta, erra, aprende, faz de novo, tudo mais. Como eu falei, isso aqui não existe fórmula mágica, mas é um princípio. Nunca fique tão satisfeito que você vai arrumar uma vez, largar e nunca mais mexer. Então, fica ali, acompanha o que está acontecendo, presta atenção na celebração o tempo todo. É um problema. Muitas vezes a gente vai, arruma, a gente chega cedo na igreja, arruma, solta e depois começa a mexer no celular e não presta mais atenção no que está acontecendo no culto. Não tem como, porque as coisas vão mudando. Então a gente vai se mudando com elas. 2, respeita o ganho. Então, a primeira coisa em toda a passagem de som que você for fazer, você vai sentar naquela mesa de som, você vai ajustar os ganhos de cada um dos instrumentos. E dependendo dos microfones também. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui pode fazer ou acabar com a sua mix. É sentar com atenção e passar o ganho ali para ver se está chegando legal de cada um dos instrumentos. Não, essa dica aqui ela é um pouquinho mais focada para galera que faz som. Sei que não é todo mundo que está me assistindo. Mas isso aqui é muito importante, então eu decidi colocar aqui. Muito importante. Você vai sentar ali, vai colocar, vai botar, ver que tá todo mundo chegando no volume legal. Porque você não pode ficar mexendo no ganho no meio do culto. Você vai desregular tudo, vai desregular o fone da rapaziada, da banda, vai desregular, às vezes, um som que tava legal. Então, se você não faz isso antes, você vai passar o resto da celebração batalhando pelo seu volume ali. Ficando empurrando o fader, procurando o que que tá dando errado. Às vezes você vai querer fazer como eu falei, você vai querer, vai estar no momento do solo de guitarra, você vai querer empurrar o som para ir mais, mas não vai ter fader para empurrar mais, porque o ganho da guitarra tá baixo. Então o som tá no máximo, você não consegue aumentar mais. Aí você vai jogar, às vezes no impulso, você joga o ganho ali a mais e o fone de todo mundo agora só tem guitarra. Virou tudo fone de guitarrista. Então toma muito cuidado. Essas coisas a gente faz antes. Essa aqui é uma coisa que a outra dica não entra. Isso aqui não é dinâmico. O ganho você arruma antes e deixa ele quietinho. Terceira dica: quem não serve, não serve para nada. Então, gente, essa frase é do pastor Marcos Madaleno, muito boa. Sirva, 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 sirva. Sirva o tempo todo. Sirva a sua igreja, sirva o seu pastor, sirva os seus irmãos que estão ali, sirva todo mundo à sua volta, sirva quem está servindo junto com você. É para servir sem parar. Eu falei, o nosso ministério é servir às pessoas, não a nós mesmos.
Então a gente tem que sempre estar servindo, a gente sempre tem que estar se dedicando, sempre tem que estar trabalhando para ajudar os outros, para fazer a melhor celebração possível. Preste atenção nas coisas acontecendo ao seu redor, seja proativo. Não é porque não é minha responsabilidade que eu não vou fazer, que eu não posso fazer. Às vezes você está andando pelo auditório, em um outro momento ali, não está tendo culto, tá? Antes você vê uma cadeira fora do lugar. Bota no lugar, sirva. Às vezes você está andando, em algum ambiente, tem lixo no chão. Recolhe, sirva. Às vezes você está ali num momento é, de trabalho e tudo mais, e o seu colega não está legal. Ele tá mal, tá meio cabisbaixo, não tá fazendo muito bem. Conversa com ele. Se pergunta, mano, posso fazer alguma coisa pra você? Se você não tá com uma cara muito boa. De repente você não quer, sei lá, ir pra casa, eu toco aqui. Sirva, sirva, sirva e sirva. Que não serve, não serve pra nada. Então, essa é a nossa missão. Esse aqui é para que é para esse é o motivo pelo qual a gente veio. A gente tem que servir o tempo todo. Não se esquece, não fique se servindo somente, fazendo o que é melhor para você. Preste atenção nos outros. Sirva os outros. 4. Seja resiliente. A verdade é que eventualmente as coisas vão dar errado. Gente, uma hora ou outra, o problema vai acontecer, alguma coisa vai dar errado, algum cabo vai desconectar, algum cabo de rede pode dar um loop se alguém colocou errado. Um músico, a corda do violão vai estourar. Mil e um problemas. A energia da igreja pode cair. Sei lá. Problemas acontecem. Isso é constante. Isso é uma certeza que a gente sempre pode ter. O mundo é do maligno, a nossa realidade é limitada, então os problemas eles acontecem. A questão não é quando eles vão acontecer, não é se eles vão acontecer, mas quando eles vão acontecer. Perdão. Então, esteja preparado para os problemas. Você tem que ter essa inteligência emocional do seu coração para que quando os problemas aconteçam, você continue fazendo o melhor possível com o que você tem e continue servindo as pessoas sempre. Então não é porque algo deu errado que a celebração acabou, não é porque algo deu errado que seu serviço foi horrível, não é porque algo deu errado e que você nunca mais pode subir naquele palco, que você nunca mais vai poder ajudar os outros, ser um voluntário, qualquer coisa assim. Isso vai acontecer, os problemas vão acontecer. Mas a questão é como você vai lidar com isso. Será que você vai tentar aprender com eles? Só, ah, beleza, ó, isso aqui deu errado. Como é que eu faço para isso aqui nunca acontecer? Ah, não, eu estava tentando uma configuração diferente, uma equalização ali, tentei mexer com um compressor de tal jeito, não ficou legal, o som ficou ruim. Beleza, recomeça, segue o baile. Continua. Às vezes a gente luta muito com um perfeccionismo que nos atrapalha demais, que nos interrompe demais. Toma muito cuidado com isso. Não, um pequeno erro, ele não vai destruir a celebração. Às vezes é uma coisinha que a galera que tá ao grosso ali do público nem percebeu. Às vezes é uma nota errada que o cara bateu no palco, que arde no ouvido, né? Tá ali, tá legal, você tá curtindo o louvor, o cara bate errado, você... A carinha do músico faz... Gente, isso acontece. Mas não é como se o cara tivesse sentado ali assistindo o culto e o músico errou, vou embora. Ninguém faz assim, essas coisas não acontecem. Então, seja paciente consigo mesmo, se dê uma segunda chance. Não fica desesperado quando algum erro acontecer, mas seja paciente, seja resiliente, procure resolver o problema da melhor maneira possível. Então, é fundamental que você continue servindo sem surtar. Até porque às vezes acontece alguma coisa, você já viu, né? A pessoa surta, começa a brigar com os outros, quer gritar, quer resolver no grito, quer xingar, tudo mais, isso não ajuda ninguém. Não vai fazer nada funcionar. Nunca vi cabo voltar pro lugar porque alguém gritou com ele. Não acontece. Então a gente tem que prestar atenção. Eu sei que às vezes bate, a mesa trava, sei lá, e você tem vontade de dar um tapão nela. Não vai ajudar. Você tem vontade de chutar o computador da transmissão quando ele para. Também não vai ajudar. Fique calmo. Vai passar, você vai resolver, vai continuar. E mesmo se no final dê tudo errado, no final acontecer um desastre,
amanhã é um novo dia. E, né, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, segue o baile, cara. Não é o final do mundo. Tem muita coisa para acontecer ainda. 5. Mude a sua perspectiva. Então, cara, é muito importante que você não acompanhe sempre do mesmo jeito. Isso aqui funciona muito bem com a primeira dica. Mas quando eu tô falando de mudar a sua perspectiva, eu tô falando, às vezes, fisicamente mesmo, cara. Você tá, às vezes a gente tá muito acostumado de como é a celebração da nossa cabine ali. Onde quer que ela seja no seu auditório. Se ela é, às vezes, ali mais no fundo, um pouquinho mais alta. Você sempre assiste lá. E para você ali tá bom. Mas será que depois você caminha pelo auditório? Você assiste o seu trabalho por diferentes ângulos? Legal, passou o som, você vai andando por aí para ver? Ah, como é que tá o som na primeira fileira? Será que tá muito alto? Será que tá uma pancada para quem tá lá? Como é que tá o som lá no final? Será que dá para ouvir? Mas e a lateral e tal e tudo mais? A mesma coisa para todos os outros ministérios. Beleza, aquela luz forte de onde você tá não tá te incomodando. Mas será que a senhorinha ali da terceira fileira não tá com um par LED na cara dela? Ou será que o irmão, ele tá ali tentando assistir o culto e passa um BIM rodando, girando rápido, passando na cara dele várias vezes, ele vai ficar tonto até o final da celebração. Então, cuidado, gente. Então, pense, quando você está fazendo, quando você está servindo, eu falei, foco é no outro. Não é só o que é agradável para você. Se coloque no lugar das outras pessoas acompanhando o seu trabalho. Até porque, gente, nas nossas igrejas, a gente tem um leque de pessoas que vão. Não são só pessoas iguais a mim. A gente tem idosos que vão nas celebrações. A gente pode ter uma pessoa que tem uma sensibilidade auditiva. A gente pode ter uma pessoa que seja um autista, por exemplo, que tem uma sensibilidade sensorial. Aí, quando tem muita luz piscando, deixa ele desconfortável. Então, pense um pouco no outro. Isso quer dizer que a nossa celebração vai ficar chata? Não, mas seja compreensivo. Tenta acomodar ali o máximo que você conseguir, tenta ajudar. Alguém falou com você, não ignora aquela pessoa. Eu sei que é muito chato, eu juro, eu sei que é chato. Quando você tá servindo e chega alguém, bate na porta e falou: "Ô, mano, o som tá muito alto, tá insuportável, não sei o que, abaixa aí e tal." Eu sei que é, já passei por isso várias vezes. Mas às vezes a pessoa tá certa. E esse pensamento tem que passar pelo menos na sua cabeça. Pode ser que ela não saiba o que ela tá falando? Pode. Mas também pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela só esteja tentando te ajudar. Então, se coloque no lugar do outro. Não sempre assista ao culto na sua perspectiva, mas sobre o outro. Lembrando que, como eu falei, a gente tem que estar muito mais pensando nas outras pessoas do que na gente. 6. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Gente, isso aqui dá muito problema. Às vezes a gente tem o nosso ego um pouquinho inflado e a gente acha que se eu pedir ajuda, as pessoas vão achar que eu sou uma fraude, que eu não sei o que eu tô fazendo, que se eu perguntar, acabou. Eu não vou ter mais confiança de ninguém, porque todo mundo vai achar que eu não sei fazer, vão querer me tirar da escala. Nada a ver. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. E também ninguém sabe tão pouco que não pode te ensinar alguma coisa. Então, sempre fique com seu coração aberto, não se feche. Deixe as outras pessoas te ajudarem. As outras pessoas, a maioria dos outros voluntários, estão ali com o mesmo coração de você, estão ali com o coração de ajudar, de fazer acontecer, de fazer o melhor que eles podem. Então, não deixe que o seu orgulho seja um bloqueio para o seu crescimento. Pede ajuda, se disponibiliza, fala, mano, ó, não sei fazer, não consigo, não dou conta. Você pode me ensinar? Chega no cara mais, às vezes pode ser até um cara mais novo que você, que tá servindo há menos tempo que você, mas ele chegou, nossa, ele já, sei lá, já fez um curso X ou Y, veio da igreja tal, ele já tá mais acostumado. Fala com ele, caraca, mano, você faz muito bem, me ajuda aí. Eu vi essa transição aí de câmera que você fez, é maneira, velho. Como é que você faz? Mano, caraca, você é muito bom, né, na equalização, me dá umas dicas aí pra eu melhorar, preciso melhorar sempre. Gente, ninguém é perfeito. Sempre tem algo que você possa melhorar. Sempre tem algo que você ainda não dominou, uma técnica que ainda não chegou lá, qualquer coisa assim. Então, mantenha o seu coração aprendiz e humilde,
para você ter capacidade de sempre continuar melhorando. O momento que você se convencer que você é perfeito, você nunca mais vai crescer. Porque você vai achar que você tá certo e todo mundo errado. Muito, muito, muito cuidado. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer de jeito nenhum. E também, quando alguém vier dar um conselho, receba. E se necessário for, lê o manual também. A maioria das pessoas abre o dispositivo e joga o manual fora. Guarda. Vai na minha, guarda, porque depois você vai ter que ficar procurando o PDF do manual do Google. Guarda o manual, lê. É chato, beleza, mas senta lá, dá uma lida. O cara que fez o negócio sabe como ele funciona. Sétima e última dica. Fazer discípulos é uma prioridade. Ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer sozinho, não é grande. Essa é uma frase do nosso pastor Carlito Paes, e ela tem impactado a nossa igreja de um jeito absurdo. Então, reproduza o que você sabe. Ensine outros. Permita que outras pessoas também saibam fazer o que só você sabe fazer, porque você não vai estar lá sempre. Um dia você pode ficar doente e você não vai conseguir estar no culto. E aí? Um dia, talvez, sei lá, Deus te envie para uma nova missão. Deus te envie para um próximo passo, para você assumir um outro ministério. Mas daí você vai arrumar um problema pro seu pastor. Você vai falar, olha, eu queria muito ir, eu quero muito dar esse próximo passo, mas não tem ninguém que sabe fazer o que eu faço. Isso é um problema enorme. Você vai arrumar um problema. Cuidado, faça discípulos o tempo todo. Sempre esteja ensinando, sempre esteja incluindo novas pessoas no seu servir, seja sempre ajudando os outros, falando, reproduzindo o que você conheceu. Isso também é uma forma de honrar a Deus com o dom que ele te deu. O ápice do dom nunca é a excelência no dom, é o compartilhamento, é a transmissão, é o ensino. Então pode ser que você seja assim, você é um músico absurdo. Ninguém faz o que você faz com a guitarra no colo. Você é muito bom, você toca assim como ninguém. Não existe o guitarrista vivo que faz o que você faz. Beleza. O dia que você não conseguir mais tocar, acabou. Morreu ali. E aí? E o dom que Deus te deu? Acabou? Não. A obra de Deus é contínua. Então reproduza o que você sabe. Passe conhecimento. Não deixe que o dom que Deus te deu morra na sua mão. Reproduza, ajude os outros, passe para os outros, compartilhe. Afinal, alguém teve que te ensinar também. Você não nasceu sabendo. Então, é também nosso dever retribuir. É também nosso dever continuar passando a tocha. Imagina, gente, a história cristã tem. Só de Jesus para cá tem 2000 anos. É muito tempo. De um fazendo um discípulo, o discípulo fazendo um discípulo, que faz um discípulo, que faz um discípulo, que faz um discípulo. Então, não interrompa esse processo. Seja generoso com o que você sabe. Assim, você vai conseguir. O seu ministério, ele vai durar mais que você. Isso é uma honra. Isso é um selo de sucesso na vida cristã. Seu ministério durar mais que você. Quanto é triste ver pastores que às vezes estão muito idosos, já estão lá, mal conseguem pregar, mas não tem com quem passar. Não tem com quem passar a tocha, alguém da nova geração. Assim também o irmão na técnica, que está lá servindo na técnica há 40 anos, mas ainda é o líder. Por quê? Ah, não apareceu mais ninguém. Isso é triste, isso não pode acontecer com você. Continue, porque afinal, um dia você vai receber um desafio para sair de onde você está, porque a vida é dinâmica. As coisas crescem, às vezes você vai para outra cidade, às vezes você vai para outro ministério, às vezes você vai assumir outra função, você vai, sei lá, plantar uma igreja. Pensa o tempo todo. Quando eu sair daqui, quem vai fazer o que eu estou fazendo? Isso pode acontecer e provavelmente isso vai acontecer. Em algum momento, alguém vai ter que te substituir. E também eu não falo nem quando eu terminar. Mas como foi? Você ficou doente, cara. E aí? Eu lembro quando meu pai ele assumiu a igreja, tinha um baterista na igreja. E esse único baterista na igreja, ele era o dono da bateria. Então, se ele não ia no culto, não tinha bateria. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Tirou a bateria do cara e comprou uma da igreja.
Porque a igreja não pode depender de uma só pessoa. Porque a gente falha, a gente fica doente, a gente comete erros. Então, se eu centralizo, o dia que eu errar, as coisas vão dar muito errado. Mas, se além de mim tem muitas pessoas que sabem fazer, tem muitas pessoas à minha volta que têm capacidade, que conhecem, que têm o conhecimento técnico ali, é muito mais difícil errar. Porque o cara que tá do meu lado falou, mano, você tá fazendo isso aí errado. Esse cabo aí que você botou, ele não é aí. Você botou o cabo do in no out. Inverte aí, senão vai dar pau. Mano, eu vi que você colocou o cabo de rede aí, você tá dando um loop. Toma cuidado. Mano, esse aí que você fez, cara, faz de novo, não tá tão legal. Isso só vai acontecer quando tem pessoas à sua volta que também sabem. Isso é sua responsabilidade. Então, para concluir, eu queria de novo voltar para Colossenses 3, 16 até o 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros em toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele a graça a Deus Pai. Então, gente, façam tudo, façam qualquer coisa, seja cantar um louvor, seja ouvir uma mensagem, ajudar o pastor, façam sempre por debaixo da graça do Senhor Jesus. Essa é a maneira de fazer tudo que você for fazer dar certo. Você vai ligar um cabo, liga um cabo junto com Jesus. Você vai fazer o som, fazer a mix daquela noite, faz a mix do lado de Jesus. Você vai cuidar de uma câmera para a transmissão ficar top. Faça isso por debaixo da graça de Jesus. Essa é a única maneira de a gente conseguir fazer algo relevante, a gente conseguir fazer algo importante. Não se apoie na sua própria capacidade, se apoie em Jesus, porque a nossa capacidade, muitas vezes, ela é um pouco menor do que a gente acha. Mas não, mas Jesus não. Jesus, ele tá lá, ele pode tudo, ele é o Senhor de todas as coisas. É burrice não usar a ajuda dele. Então vamos estar junto, vamos estar lá fazendo qualquer que seja coisa, seja um louvor, seja um momento, seja pregar, seja plantar uma igreja, seja ligar um cabo, seja tocar um instrumento. Vamos fazer tudo para a glória de Deus o tempo todo. É um privilégio estar com a família de Deus. Não existe coisa melhor. Vale a pena se esforçar para servir a igreja. Vale a pena também estudar, vale a pena ensinar, vale a pena rir, vale a pena chorar, cantar e ouvir. Tudo vale a pena por Deus, pela igreja. Afinal, ele foi quem nos deu tudo. Ele nos deu a salvação, ele nos deu a vida. Então vale a pena fazer bem feito. Vale a pena se entregar num ministério por ele. Vale a pena se esforçar para ser o melhor que você pode ser. Vale a pena estudar, vale a pena fazer um curso. Faz. Vale a pena. Por Jesus, vale a pena para servir a noiva de Cristo, que é a igreja. Vale a pena. Então é isso. Nunca, nunca, nunca desiste de servir. Nunca desista de fazer as coisas do lado de Jesus. Então agora eu queria abrir o espaço para as perguntas. Eu terminei o que eu queria falar. Alguém aqui ou do online tem uma pergunta que quer fazer? Pensa um pouquinho aí em tudo que eu falei. Eu queria mesmo que você pensasse: será que a maneira que você tem servido é a maneira de servir do alto ou é a maneira de servir da terra? Você tem servido como quem serve? Ou você tem servido como quem serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e a sua noiva? Teve uma? Manda a bola. Como Mano, motivar motivar os os voluntários. voluntários? Eu acho que muito importante para motivar os voluntários é primeiro você estar motivado. Então, tipo assim, você tá animado com o que você está fazendo? Você tá animado com a sua função? Você gosta de fazer o que você faz? Isso, assim, é essencial. As pessoas, ânimo, ele é contagioso. Você já esteve perto de uma pessoa que tá muito feliz? Não começa a pegar você? Quando alguém dá risada, não dá vontade de rir junto? Já, com certeza, você já riu de uma piada que você nem entendeu? A pessoa conta uma piada, começa a dar risada. Por quê? Porque essas coisas elas são contagiosas, elas pegam na gente. Então, os seus voluntários, eles vão sentir o quanto você está motivado para fazer. Pode ser um ou outro que seja mais resistente, aí você pode tentar, cara, ser mais intencional em conversar com ele.
Fala um pouco dessas coisas. Explica para ele o propósito do que ele tá fazendo. Não fala para ele só, tipo assim, por exemplo, mano, o que que você faz no culto? Você faz som. Não. Você alcança as pessoas por meio do som. Você vai transformar vidas por meio do som. Isso é motivar um voluntário. E quando você tá lá animado, mano, feliz em fazer o que você tá fazendo, as pessoas elas vão se contagiar por você. 100% das vezes. Acontece sempre. Então, a maior pergunta que eu faria é: você tá motivado com o que você faz? Cara, se infelizmente a resposta for não, tá tudo bem. Acontece. Você tem duas alternativas aí. Ou você é, busca novamente o propósito que você está fazendo para acender aquela chama no seu coração e continuar servindo com toda excelência, continuar servindo feliz e seguir aí motivando as pessoas. Ou, cara, de repente já deu a hora de você partir para o próximo desafio. Às vezes é, é importante também notar que seu tempo ali naquela função acabou, se esgotou. Então, com toda a sabedoria, você vai é, preparar o terreno, ajudar os voluntários, levantar um novo líder e partir para o próximo desafio e deixar o cara novo, com fogo no coração, tocar. Então, a motivação dos voluntários é contagiante o tempo todo. Se você tá feliz, a rapaziada tá feliz. Se você tá motivado, a rapaziada vem junto. Gente, talento é superestimado. Primeira coisa. Talento não é tão importante quanto esforço. O cara esforçado, sem talento, ele vai vencer do talentoso sem esforço toda vez. Uma hora ou outra, a conta fecha. Então, se o cara. Beleza, ele pode não ser talentoso. Eu sei que no começo vai ser ruim. Você vai ter que estar do lado dele, você vai ter que estar ajudando ele, ensinar e tudo mais. Mas uma hora ou outra, ele vai ficar bom. Se ele está motivado, mesmo se ele não for talentoso, uma hora ou outra ele vai ficar bom. Pode demorar um ano, pode demorar 5 anos. Mas ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Então, você pode, mano, você pode até abrir para ele ser bem sincero. Cara, ó, você não é bom. Sendo muito sincero. Você ainda não é bom. Vamos aprender? Indica para ele os caminhos. Fala, mano, assiste esse vídeo aqui no YouTube. Mano, chega um dia, uma hora antes do culto, e fica aqui praticando comigo. Sei lá. Tenta ensinar ali. Agora, se ele é ruim e se ele não tá motivado, é a mesma conversinha. Fala, cara, eu acho que você está no lugar errado. Fala assim, cara, você tá aqui, você não é muito bom no que você está fazendo, e eu sinto que você gostaria de estar fazendo outra coisa. Vamos encontrar? Cuidado com as pessoas que estão acomodadas também. Então, chacoalha a cadeira e fala, cara, se você tá aqui, a gente vai crescer, vamos crescer junto. Mas se você tem interesse em fazer outra coisa, Deus abençoe, vai lá e faz. Mas guarde isso no seu coração. Talento é superestimado. O cara que ele é talentoso e não se esforça contra o cara que não tem nenhum talento, mas ele vai se esforçar para melhorar, o esforçado vai vencer todas as vezes. Pode demorar 1 ano, 5, 10. Ele vai eventualmente ficar melhor que o outro cara. Então, essa pergunta é muito legal, porque gente, a maioria dos sistemas de técnica, eles podem aumentar em escala, mas eles funcionam de maneiras muito semelhantes. Toda mesa de som é uma mesa de som. Pode ser uma mesa de som como a gente usa ali na igreja, que é uma mesa de som muito grande, a VI 3000, ou pode ser uma mesa menor. Pode ser uma UI24 que você tem na sua igreja. Que bacana. Toda mesa de som, ela faz mais ou menos a mesma coisa. Ela tem lá os faders, ela tem um gate, ela tem um compressor, tem um equalizador. Mesma coisa para um telão. Se eu estou fazendo a transmissão da letra num telão de LED, ou se eu estou fazendo um projetor, cara, ali não vai mudar muito. Se eu estou fazendo minha câmera com uma Ursa, uma Blackmagic Ursa V2 nova, bala, ou se eu estou fazendo com uma câmerazinha, uma SL3, é uma câmera. Elas têm uma qualidade de entrega diferente, mas elas funcionam de maneira muito parecida. Então, não se engane. O que eu faço quando eu vou passar som no domingo é muito parecido com o que você faz quando você vai passar som no domingo na sua igreja. E por aí vai. Às vezes, alguns métodos são diferentes e tudo mais. Lá na igreja, a gente costuma chegar com 2 horas de antecedência para poder passar o som com calma. E quando o povo da igreja chegar, ele não chegue com a banda passando no palco.
o que a gente entende lá no nosso contexto, que não é tão agradável. A gente prefere que tá rolando um sonzinho ambiente e que não esteja a galera falando um com o outro em cima do palco, o palco vazio, é um pouco mais bonito. Se for aplicável na sua realidade, mesmo, se não for, esquece o que eu falei. Mas é importante isso. É muito parecido, muito parecido. A gente chega 2 horas antes, faz o que eu falei, chega, conversa um pouco, os músicos montam, a galera começa a tocar ali, passa o fone rapidinho e tudo mais. Geralmente, para o principal rodar lá na igreja da cidade, é no mínimo de 3 pessoas no som. É, se for um multimídia sem transmissão, uma pessoa sozinha faz, porque como eu falei, passa letra, passa versículos, uma pessoa pode fazer sozinho, independente do tamanho do auditório. E iluminador, também uma pessoa só. Assim, considerando o mínimo para rodar. Agora, tipo assim, então não é tão distante quanto você pensa que é. Muitos dos conceitos são aplicáveis. Uma boa equalização é uma boa equalização em qualquer auditório, em qualquer mesa. Um bom enquadramento é um bom enquadramento em qualquer câmera. Se você tem uma câmera de R$ 3.000 para trabalhar, benção, trabalhe e faça o seu melhor com sua câmera de R$ 3.000. Se você está com uma Ursa na mão, que é uma câmera caríssima, beleza, faça o melhor com a câmera caríssima na sua mão. No final, dá para fazer milagre, cara, com equipamento mais simples. Só não é tão diferente quanto parece que é. Pode ser. João, tem uma pergunta aqui que Tentativa e erro, mano. Tentativa e erro. É o caminho. Coloca ele para servir um dia, deixa ele experimentar, vê se ele gosta. Se ele gostou, se ele tá empolgado, se ele quer servir, ele é a pessoa ideal, dependente do perfil. Ele pode falar mais, pode falar menos, é, pode ser, pode ter uma profissão correlacionada, pode não ter, pode vir de azul, pode vir de vermelho, tanto faz. Deixa o cara tentar. Chega nele e fala, mano, vem cá, servir um dia comigo. Aí ele tá lá com você, ele gostou. Mas bacana, bota ele na escala. Ensina ele a servir e legal. Então é sempre tentativa e erro. Deixa as pessoas experimentarem. Faz assim, não, como é, tipo experimentar meio que sem compromisso, assim. Deixa o cara servir lá. Deixa ele passar a letra uma celebração. Deixa ele fazer tá com você ali quando você tá passando som. Se ele curtiu, ele curtiu. Se ele não curtiu, Deus abençoe, mano. Acha o seu ministério. Pode falar, mano. Depende muito do que tá acontecendo. Quando tá acontecendo alguma coisa mais intencional, como um espetáculo, é tudo ensaiado, pensado, sincronizado. Então, por exemplo, daqui 2 meses lá na igreja a gente tem um alto de Páscoa. Cara, cada vírgula que acontece foi ensaiada. A luz, ela faz exatamente o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, por quê? Porque tem um roteiro de luz. Microfonação, tem um roteiro de microfonação. Então, fica quadradinho e tudo pensado para ser sincronizado. Agora, numa celebração normal, a gente, tipo assim, tenta criar um senso de unidade, o que a celebração deve ser. Então você pensa, o que que a celebração da Base Church deve ser? Deve ser agradável? Deve ser confortável? Então, como nós vamos fazer isso? Muito isso vem também da direção dos nossos pastores, da visão que eles têm. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem lá na igreja, a gente tem um caso muito controverso que é a iluminação. Por quê? Por exemplo, eu tenho um culto do Elef, que é os jovens. Mano, a galera gosta de luz rodando, piscando, voando pra cima, pra baixo. É um bagulho bem show mesmo, assim. Se pudesse botar aqueles laser de rave no palco, a galera botava. Fumaça e tal, não sei o quê. Mano, e a galera adora. Os adolescentes, então, é estrobo piscando o tempo inteiro e tal, música alta. Então a gente todo mundo está de acordo que uma celebração para jovens e adolescentes, ela é mais agitada, mais barulhenta e beleza. O cara do som entende isso, ele vai fazer um som um pouquinho mais alto. O cara da luz entende isso, ele vai fazer a luz piscar mais. Agora, a celebração de domingo, ela é frequentada por um público um pouquinho mais velho. Uma galera que, de repente, se você ter uma luz piscando muito, vai se distrair, o que é um problema. Uma galera que de repente talvez não ache agradável, que se ficar com som alto vai incomodar, vai querer ir embora. Aí todo mundo entende isso. A celebração de domingo ela é para quem? Ela é para o nosso público e tal, nosso povo, então a gente vai fazer dessa forma, sabe? Eu acho que tem que rolar esse meio que esse comum acordo e entendimento
qual que é o nosso público-alvo em dada celebração e também como essa celebração ela tem que acontecer. Aí você tem uma brecha para interpretação de como esse mesmo alvo vai ser alcançado, saca? Por exemplo, quando eu faço um som para uma rapaziada mais nova, eu não necessariamente faço um som mais alto, mas eu faço um som com mais grave, bumbo e baixo, principalmente. Por quê? Porque a galera que é mais nova gosta do bum, batendo, sabe? Fica legal. Então, eu não vou fazer mesmo que o outro cara que vai aqui num culto da leve, ele vai falar, mano, eu vou botar guitarra alta pra caramba, porque a galera veio aqui quer ouvir guitarra, quer ouvir só de guitarra. Beleza. Nós dois temos o mesmo coração. A gente quer fazer uma celebração que comunique com o jovem. Agora, como eu vou fazer isso é para cada um. Então, é bem isso. Eu diria que vocês têm que, tipo, reunir a equipe e alinhar exatamente qual que é o alvo de cada celebração. Uma celebração mais contemplativa. Ah, então, o cara diz, pô, a galera tá aqui pra orar só, mais suave. Vou deixar a luz paradinha ali, bonitinho. Ou, tipo assim, mano, rock na veia, pancada, piscando e beleza. Saca? Deu pra. Então, quando você tem apenas o celular para tirar foto, você vai usar o seu celular e tirar fotos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Gente, eu tô falando. Ferramentas, elas são meios. Uma boa foto é uma boa foto numa câmera e ela é uma boa foto no celular. Às vezes, uma boa câmera te facilita tirar boas fotos. Mas, gente, a gente já tem celulares que têm conjuntos de câmeras excelentes. Então, dá para tirar boas fotos. Se esforça, assiste, mano, internet tá cheia de tutorial de como fazer. Às vezes, beleza, sua câmera não é tão boa, então, cara, em vez de focar na qualidade da foto bruta, foca na qualidade da sua edição de imagem. Pega um cara que é um bom, que ele manja muito de Lightroom, que ele vai tratar aquela foto que você tirar no seu celular super bem, vai ficar top, vai ficar parecendo uma foto de câmera, tá ligado? Então, tipo assim, manejando. Nem tudo é sobre equipamento. Eu já vi fotos excepcionais tiradas por celular e já vi péssimas fotos tiradas por câmeras milionárias. A sua câmera ela não vai fazer a sua foto. O que faz a sua foto é o cara, o fotógrafo. Então, ele que tem que olhar. É, se o seu resultado não está sendo tão bom, às vezes vale a pena o foco na equipe. Então, tipo assim, pô, a fotografia não tá legal. Reúne os voluntários, faz um treinamento, busca uma igreja maior, fala assim, gente, vocês não conseguem vir aqui ensinar a gente a fazer tal coisa, de repente, fala pro pessoal fazer um estudo, gente, procura tal canal, tem milhares de horas de conteúdo de graça na internet hoje em dia. Olha, tal canal de fotografia, ele ensina aqui os conceitos de fotografia, profundidade de campo, tudo mais, para deixar a foto bonita, enquadramento e tudo mais. Então, isso é muito interessante. A gente tem conceitos que são importantes. Então, enquadramento, foco, tudo isso faz ou destrói a sua foto. Isso, como eu estava falando, vale para todos os equipamentos. Eu sei que a gente se empolga. Eu sei como é. A gente gosta muito de ter equipamento bom na mão. E é legal. Mas nem em toda a realidade isso vai funcionar. E tome muito cuidado, porque às vezes você faz uma compra com uma expectativa errada do que aquilo vai te proporcionar. Você só vai tirar fotos tão boas quanto você é um bom fotógrafo. Se eu te entregar uma câmera que seja sei lá, uma Canon com uma lente que custa R$ 12.000 e você for um fotógrafo que aprendeu a tirar foto ontem, as suas fotos vão ser ruins. Mas se eu pego um fotógrafo profissional, o cara vive para tirar foto, colocar um iPhone bacana na mão dele, ele vai tirar uma foto boa. Então foca na pessoa, não foca no equipamento. O equipamento bom é bênção, se puder é bênção, vai ajudar, vai. Mas não vai ajudar se a mão atrás do equipamento não souber o que está fazendo. Depende. Se você está trabalhando num setup mais enxuto, o OBS tem ferramentas para você tratar seu áudio. Empurrar um pouquinho mais de ganho e tudo mais. Mas são ferramentas um pouquinho mais brutas. Então aqui a gente trabalha um pouquinho mais. Não o que dá ou não dá para fazer. Eu posso pegar o áudio, tipo, sabe, do microfone, jogar direto no OBS e transmitir. Ele funciona, mas a qualidade é melhor se você puder passar por uma mesa, melhor ainda, se você passa por uma mesa dedicada de transmissão, faz a sua mix e tudo mais, a qualidade final vai ser melhor.
Então, tipo assim, esse âmbito tem algumas coisas que elas é assim, funciona. Questão de qualidade é melhor. Lá na igreja a gente passa, a gente tem uma mesa dedicada só para fazer o áudio de transmissão. Só que a gente tem essa a condição de fazer isso. Se você não tem ainda a condição de fazer isso, pega um out da mesa, o out da transmissão e mixa lá. Beleza, vai funcionar. Ou mesmo vai funcionar se você pegar e jogar um áudio direto pro OBS, usar as ferramentas lá do OBS. Ele tem algumas ferramentinhas de filtro de áudio, ganho, etc. Você consegue dar um tratamento bruto. Então, vale pensar nas ferramentas que você tem em mãos. Se você tem condição, se você tem uma segunda mesa parada ali, pô, por que não? Mas se você não tem, faça o melhor com o que você tem. Eu acho bacana. A gente, de umas brincadeiras, especialmente no culto de jovens. Esse é um tipo de coisa que é um pouco mais sobre gosto e opinião. Então, quem vai poder te dizer isso aí melhor rapaziada, os seus pastores, os seus líderes. Se eles acharem, acho desnecessário, não acho legal, acho melhor não fazer, então não faz. Essa pergunta é um pouco difícil, porque ela é puro gosto. É o que vocês como igreja querem fazer, estimam fazer, dão preferência para fazer, foco, etc. Eu acho legal você ter junto do ambiente da igreja, junto dessas questões sérias, você ter também momentos de ser mais descontraído, de ser mais leve. Afinal, a vida com Jesus, ela é leve, ela é legal, ela é agradável. Gente, ser crente é bom, bom de verdade, é feliz. Então, cara, não tem problema você fazer uma piadinha, não tem problema algum momento da sua celebração ser leve, a galera dá risada, é bênção, Deus nos chamou para alegria. Então, cara, eu perguntou pra mim, João Pedro. Eu acho bacana. Antes do culto começar ali, você faz um momento de interação, conversa com a rapaziada de casa, pô, 10. Mas assim, sempre alinha com a visão, valores da sua igreja e a sua liderança. Se a sua liderança não acha legal, então não é legal, não faça. Ok? Instagram é @jpedropaz, eu acho. Deixa eu olhar. Gente, mas assim, quem quiser me seguir, lógico, fica à vontade, mas não tenha muita expectativa, tá? jpedro_paz no Instagram. Vai botar? Ah, tá. Aqui, ó. Falaram pra eu fazer assim. Agora é aqui? Aqui, achei. Eu achei? Achei? Top. Então o Instagram apareceu ali. Gente, eu não posto muita coisa, mas de vez em quando eu posto alguma coisa. Se quiser seguir, fica à vontade. Software. É possível obter os mesmos resultados quando a gente utiliza um software gratuito? Ou você vê que é crucial investir nas licenças? Mano, eu acho que depende muito do caso a caso. A gente tem softwares gratuitos que são excepcionais, como, por exemplo, o OBS. O OBS é muito maneiro. O OBS, ele faz tudo que ele faz de graça, é open source e tudo mais. Um ótimo software gratuito. Agora, tem algumas coisas um pouquinho mais específicas que você não tem tantas opções gratuitas, tá ligado? Tipo, por exemplo, lá na igreja a gente trabalha com rede Dante. Para trabalhar com Dante, eu tenho que pagar a licença do Dante, felizmente. Não tem nem free trial. Mas eu também posso fazer muita coisa com um aplicativo de graça. E a gente viu recentemente, eu gosto muito de edição de vídeo. De formação, eu sou editor antes de ser técnico. Eu gosto, por exemplo, eu tenho visto gente fazer muita coisa muito legal no CapCut, que é um aplicativo de graça. Você também tem, por exemplo, o DaVinci Resolve, ele é um programa pago, mas a versão free dele tem, tipo assim, 90% das funções da versão paga. A versão paga é um pouquinho carinho. Então, para 90% das pessoas, a versão gratuita atende. Eu acho que depende um pouquinho do seu nicho. Eu tenho visto ótimas opções de editor de imagem, tem alguns bancos de imagem que são legaisinhos, que são free, então talvez você não queira pagar. Mas é uma pergunta bem específica. Mas é como eu falei de equipamento, cara. A gente tem que ser muito sábio com a nossa realidade e com o que é a nossa prioridade, sabe? Então, tipo assim, se hoje a sua prioridade, o seu foco é fazer uma edição de vídeo top, fazer o melhor possível, os melhores efeitos, as melhores funções, eu só quero editar vídeo em 4K e tal, não sei o quê, aí para você vale a pena. Agora, se, tipo assim,
não é o foco, sua igreja tem outras prioridades, de repente agora o pastor está pensando em construir prédio, ou tipo assim, ah, não, o som está muito debilitado, então vai editando no seu CapCut. A gente tem várias opções gratuitas legais para vários programas. Eu vou falar de edição de vídeo porque eu conheço. Tem o DaVinci versão gratuita, tem o Filmora, que é bacana, tem o CapCut, que é para celular, tudo funciona. Igual eu falei, para transmissão, o OBS ele é tão funcional que os aplicativos de transmissões pagos, eu não acho que nenhum compensa. Eu acho que o OBS é totalmente funcional. Por exemplo, lá na igreja que a gente tem condição de assinar algum software necessário, a gente usa o OBS. Eu acho que em questão de transmissão, assim, o OBS faz tudo o que ele precisa fazer. É bem feito, não tem o que dizer. Software bom, software de graça, maneiro. Agora, edição de vídeo tem as opções. Se eu fosse para escolher um editor de vídeo gratuito, o DaVinci. Eu sei que o Filmora é muito legal, mas o CapCut ele é muito fácil de usar. Então, se você tem um tipo de voluntário, você quer que eles editem uns stories ali, não sei o quê, foca no CapCut, bacana. E foca nos conceitos. Então, quando você está limitado pela qualidade do software, é sempre legal focar no conceito. Então, tipo assim, como eu falei da edição de vídeo. A edição de vídeo, ela é muito mais sobre os conceitos que você está aplicando do que sobre o software que você está usando. Então, tipo assim, eu sei fazer uma transição legal em que o áudio vai antes da imagem, é bem charmosa, a galera usa no YouTube e tudo mais, bacana. Eu sei como fazer um corte dinâmico, mexo ali no scale e tudo mais. A maioria dos softwares, eles fazem mais ou menos a mesma coisa, eles estão mesmo é saber usar. Eu diria que essa pergunta é um pouco difícil, né, porque ela é meio específica em caso a caso. Mas eu diria que dá pra fazer muita coisa com software de graça. Então a gente terminou nosso tempo aqui. Espero que tenha sido legal para vocês. Também tenho muita coisa para aprender ainda. Não sei de tudo. O que eu falei aqui, nada é lei absoluta que vale para toda situação em qualquer momento. Não, foca. Mas na verdade tem uma coisa que eu falei que é lei absoluta. Jesus é Deus. Vamos seguir Ele. Vamos fazer o nosso melhor o tempo todo. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a gente está aqui. Obrigado porque a gente tem a oportunidade, Deus, o privilégio de te servir. Eu peço que o Senhor nos ajude a servir da melhor maneira possível, Pai. Que a gente não sirva de qualquer jeito, que a gente não sirva, Pai, com o que nos sobrou, mas que servir seja uma prioridade. Nos ajude, Pai, a ser humildes, Deus. Nos ajude que o ego, Pai, que o orgulho não tenha lugar nenhum na nossa mente nem no nosso coração. Mas que a gente nunca se esqueça que o Senhor é aquele que lavou os pés daqueles que te seguiram. Então a gente vai fazer igual, a gente vai seguir o seu exemplo, Pai, e nós vamos nos dedicar com tudo que nós temos a servir e servir com excelência, Deus. Então nos ajude, Pai, porque no final a gente depende de Ti, a gente só vai alcançar se for por Ti. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente, boa noite.